Tirem as crianças da sala. Não, pretendo não, né? Não vou ser explícito com nenhuma linguagem, tá bom, meu irmão? Você não precisa ficar com vergonha alheia, não. A gente vai ser o mais zeloso possível para tratar de um assunto que é a faca na caveira, né? Isso aqui corta na carne, assunto difícil. E por que falar disso, né? Já escandalizei irmãos na igreja. Obrigado, Berval. Uma vez eu comentei com uma pessoa que um dia eu falaria sobre isso na igreja. A pessoa, pastor? Gente, às vezes tem problemas sérios que precisam ser tratados, né? Precisam ser tratados. Mas a gente vai começar orando, pedindo graça ao Senhor, hoje dobrada, né? Senhor, dá graça triplicada hoje para tratar do assunto que é tão difícil. Queria convidar você a orar e aí então a gente introduz aí o nosso assunto. Vamos orar. Deus de amor, queremos mais uma vez nos apresentar ao Senhor nessa manhã, Pai. Tanto oramos pelo campo missionário, intercedemos pelos nossos irmãos e agora queremos apresentar as nossas vidas ao Senhor, Pai. A vida da nossa igreja, as nossas famílias e os pecados, Pai, que têm destruído os nossos lares, Pai. Queremos orar ao Senhor, Deus, para que nessa manhã o Senhor dê instrução àqueles que não estão sofrendo desse pecado, Pai, para que socorram seus irmãos, para que auxiliem outros que têm caído nessa área, Pai. Oramos, Deus, por aqueles irmãos que têm sido tentados nessa área, que nessa manhã o Senhor nos ensine, Pai, para que este ensino se torne prática e santificação na nossa vida, Pai. Oramos, Deus, porque confiamos na Tua palavra, confiamos que a Tua graça purifica de todo pecado, até dos mais escandalosos, Pai. Oramos, Deus, porque sabemos que o coração arrependido alcança graça e favor do Senhor. E por fim, Senhor, nós temos plena certeza que o Teu Espírito Santo nos capacita na santificação, Pai. Que é o Senhor quem nos fortalece, que leva a Tua igreja triunfante sobre o pecado, Pai. Por isso oramos, por isso dependemos do Senhor e queremos sempre depender, Pai, para que a força venha do Senhor, para que o ensino venha do Senhor. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje eu vou abrir um pouco menos para perguntas, né? E eu acho que é mais difícil fazer colocações, né? Quando a gente está falando de famílias, a gente fala, como é lá na sua casa, com a sua família, e você participa da minha aula. Esse é um assunto difícil de fazer uma participação assim, né? Mas não por isso, tão somente, mas eu preciso de um pouco mais de tempo, né? Estamos na expectativa aí de o tempo conseguir abarcar tudo que é necessário. Semana que vem retornamos com as nossas classes, todas elas, e retornamos também à classe de catecúmenos. Aí eu tenho 2 aulas pendentes lá com a classe de catecúmenos, eu preciso lecionar a eles semana que vem. Então tem que terminar hoje, né? A gente tem aí um conteúdo já bastante reduzido do que poderia ser tratado, mas a gente quer pensar um pouquinho no assunto. Aquele momento que eu normalmente te traria para a aula, fazendo uma pergunta polêmica, eu não vou perguntar, mas eu vou estabelecer a polêmica. Eu queria começar te mostrando por que um pastor sem noção decide falar sobre pornografia numa escola dominical, né? Por que citar o termo pornografia numa igreja evangélica reformada presbiteriana? Eu queria te mostrar razões para isso, para você entender como que esse é um contexto necessário. Queria que você olhasse para o assunto dessa manhã, lidando com o teu coração, porque talvez você perceba que você é um consumidor inconsciente de pornografia. E mais do que isso, se esse não é um pecado que arrebata o teu coração, se você não tem sofrido com a cobiça, com a lascívia, você vai precisar ajudar alguém que está sofrendo com isso. Pais, vocês vão ter que tratar disso com seus filhos. E sabe a conversa constrangedora que você não sabe como começar nem terminar? A dica está aí, entende? Começa por aqui, eu vou te apresentar princípios que vão levantar o assunto na tua casa e vão te dar
a ocasião, a oportunidade de tratar disso com os teus filhos, de conversar com pessoas ao teu redor nas situações mais adversas possíveis, né? Então, isso aqui nunca é um manual de como resolver o problema, mas a gente quer apontar a problemática, o princípio bíblico e algumas respostas práticas que são possíveis para a vida cristã. A fotinha proposital, tem muita gente acorrentada, né? Esse é um pecado daqueles categoricamente escravizadores, não é? Vamos pensar um pouquinho sobre o assunto. Por que falar do assunto? Tim Charles escreve um livro chamado Com Toda Pureza. Lá no finalzinho tem uma fotinha da capa, lá eu deixei algumas indicações, eu vou te mostrar. Mas olha a fala dele. A revista Christianity Today relatou que um líder evangélico cético em relação aos resultados da pesquisa fez um levantamento entre a sua congregação e descobriu que 60% tinha visto pornografia no último ano e 25% nos últimos 30 dias. Pense em sua própria igreja ou em seu grupo familiar. É possível que 1 em cada 3 pessoas esteja sofrendo com pornografia. E se você considera isso improvável, a chance é de que a maioria dessas pessoas esteja lutando sozinha, sentindo-se incapaz de falar a esse respeito. Essa revista americana fez um levantamento nacional e ele traz números e estatísticas. E o argumento do Tim Charles é dizer, acontece. Se você acha que não acontece, está acontecendo mesmo assim. E essas pessoas que estão lidando com esses pecados estão lidando sozinhas, porque a gente acha que não acontece. Então a gente não toca no assunto, a gente não fala sobre isso, a gente não socorre ninguém e cada um vive no seu próprio pecado. Então, essa é a problemática levantada pelo Tim Charles. Correio Brasiliense. Será que tem crédito um Correio Brasiliense? Não sei, meu irmão. BBC News, o Globo, você tem várias reportagens diferentes, com estatísticas diferentes, e eu decidi o Correio Brasiliense porque a aula é minha, pô. A aula é minha. Eu falei, vou pôr essa estatística aqui. São muitas, não tem nenhuma estatística oficial do governo, de um órgão regulamentado, mas essa é uma proposta, né? Pense num número desse como um número parcial. Correio Brasiliense diz, o Brasil ocupa o 10º lugar no ranking global de consumo de pornografia, com 39% de usuárias mulheres e 61% de usuários homens, segundo dados do site pornográfico. É claro que eu ocultei o nome. Esses dados que o Correio Brasiliense está citando são os dados que o site pornográfico e um grande e famoso site forneceu dos seus acessos. Então, dentre os acessos que o site recebe, essa é a média que ele forneceu. 61% de homens e 39% de mulheres, e esses são os países que mais acessam. O Brasil está em 10º lugar no mundo, né? É um ranking alto. O Brasil, na economia, está em que ranking aí? 100º, né? Na educação, né? Tá para lá de 100. Na pornografia, 10º lugar no mundo, né? Então, você tem uma noção de como está mal. A maioria dos consumidores está na faixa etária de 18 a 44 anos. Até 44 anos. Então, se você tem 48, 47, está livre. Quem tem mais de 44 não tem esse problema. Há 44 anos atrás, quem acessava um site pornográfico? Mas claro que você não ia acessar com 0 anos, né? Mas você que hoje tem 44, há 24 anos atrás, você tinha 20 anos de idade. Como você acessaria pornografia? A banca de jornal. A lateral da banca de jornal, numa vitrine que ficavam expostas as terríveis revistas pornográficas. Por que pessoas mais velhas não estão nessa conta? Porque esses são os dados do site. E a turma que é mais old school não frequenta esses sites. Eles preferem papel físico. O problema, pessoas mais velhas não estão sujeitas a isso? Não, elas só consomem pornografia
de uma forma diferente. Então, é crítico o problema, é expresso o problema. E eles estão dizendo aqui o seguinte, são de 18 a 44 anos, porque quando você entra em qualquer site proibido para maiores de 18 anos, aparece uma caixinha de pergunta dizendo o quê? Você é maior de 18 anos? E que adolescente disposto a pecar vai clicar, nossa, eu não posso mentir, né? Não, sou menor de 18 anos. Fecha o site. Então, eles não estão atribuindo os números de menores de idade. Isso não quer dizer que menores de idade não acessem conteúdos explícitos como este. Seu filho tem celular, Wi-Fi e Google. Você acha que não tem chance? Você acha que nada vai ser ofertado? Palavras proibidas. Não pode falar termos explícitos no YouTube. Você já viu isso? No seu Instagram, nas suas páginas, quando alguém posta um vídeo e no meio tem uma palavra do tipo assédio ou algo assim, eles dão uma cortadinha. Igual palavrão na televisão antigamente, sabe? Faziam tu. Hoje em dia nem tu não faz mais, né? Eles soltam palavrão mesmo. Então, palavras assim não podem ser ditas em transmissões em redes sociais. Por que falar do assunto? Homens, mulheres, crianças e idosos. Tem um número 9 ali do lado das crianças. Este é o caso que eu só tenho 28 anos, irmão, não vivi muita coisa ainda não. Eu tenho 3 de ministério só. E neste breve tempo da minha vida, eu lidei com o tratar de pornografia mais cedo com uma criança de 9 anos. Ai, quem será esse capetinha aqui da nossa igreja, hein? Vamos lá na classe Daniel ver quem que é. Não é da igreja, irmão. Nem mora no estado. Mas nós descobrimos a necessidade de se tratar o assunto de pornografia explícita. Eu não estou falando de uma moça de biquíni, um rapaz de sunga. Eu estou falando de algo tenebroso. E uma criança acessando isso aos 9 anos de idade. Como você acha que uma criança que tem acesso a esse tipo de conteúdo aos 9 anos de idade vai se relacionar num matrimônio aos 20, aos 25? Como que a figura de marido e mulher e intimidade boa criada por Deus vai chegar aos olhos dessa criança depois de mais de uma década consumindo pornografia? Você está entendendo o tamanho do problema, meu irmão? Que é, silencioso. Não se fala sobre isso. Por isso que a gente está falando. Porque tem que pôr o dedo na ferida. Nós estamos vivendo, e precisamos falar do assunto, porque nós estamos num contexto de conteúdos explícitos toleráveis. Hoje em dia, nós perdemos a régua sobre o que é aceitável e o que não é aceitável. Você quer ver um exemplo? Quantos de vocês sabem, não estou dizendo que você praticou e assistiu e era assíduo, mas quantos de vocês sabem o significado da palavra paniquete? Levanta a mão. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é isso? A gente tem aqui, no mínimo, metade da igreja. Metade para mais. Paniquetes eram mulheres que se vestiam seminuas durante um programa de televisão, que era o Pânico na TV. Talvez hoje você acesse a Rádio Pânico. O Pânico na TV tinha um programa que terminou, sei lá, em 2012, 2015, talvez, não sei. E essas eram as garotas propagandas do programa. Você consegue olhar para a cena daquele programa, você que sabe o que é uma paniquete, e não chamar aquilo de pornografia? E dizer que aquilo, não, mas isso está tudo bem. Porque a nossa cultura olha e diz, está tudo bem. Entende o problema de um contexto tolerável? Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta.
Você já assistiu Gugu, Ratinho, a banheira do Gugu? Isso é um negócio bem assim. Os menores de 20 anos estão dizendo, que diabo é isso? Não, eu vou omitir os termos que o Denis está citando aqui, as figuras, né? Porque são cenas da televisão brasileira completamente comuns. Quer ver uma que é simples e assustadora ao mesmo tempo? A Globeleza. Lembra disso? Na tela da TV, no meio deste povo, a gente vai se ver na Globo. Eu tenho certeza que você ouviu cantando. Mas é carnaval. Crente assiste carnaval? Não. Mas o que passava no intervalo do jogo de futebol? A Globeleza. Mas nessa época, todo mundo assistia Globo. Você só tinha Globo. Ah, não, pastor, eu nunca assisti Globo. Isso aí não faz parte da minha vida. O que você assiste? Largados e Pelados. Não, é Discovery porque é cultura, né? É um contexto totalmente tolerável. Eu vou me aprofundar nisso. O perigo apontado pelo Tim Charles, olha como ele define muito bem, a definição dele é muito boa. O consumo de conteúdo explícito, ele é problemático no nosso contexto. Por que na nossa cultura é tão pior e pornografia tão terrível? Por causa do alcance. Se antes você queria consumir pornografia, você tinha que ir lá na banca. E o dono da banca conhecia a sua mãe. E ele sabia que você é crente. Você tinha que chegar na escola e pedir para um amigo que roubou do pai dele. E detalhe, o pai dele tinha uma revista pornográfica. E ele roubou do pai dele, levou para a escola. E um garoto ia pedir para o outro garoto emprestado. As meninas tinham que calçar a cara para falar do que elas tinham vergonha de falar quando eram adolescentes. Então, o alcance dessas coisas hoje, tá muito perto de você. Você tem um desse? Na tua casa tem quantos desse? E talvez na sua televisão seja mais difícil, né? Você assina Sky e aí se alguém clicar lá no canal vai ficar salvo lá. Mas alguém tem um telefone desse aqui. E os meninos, essa criança de 9 anos que eu te citei, sabia excluir o histórico, tá? Não foi no histórico do computador que foi descoberto o problema. Foi por acidente. Porque o alcance hoje é assustadoramente grande. O outro perigo, e eu acho que esse é terrível, anonimato. É o anonimato de não ter que expor a ninguém, você não corre o risco de alguém saber que a série de TV picante tem uma cena e você não pulou a cena, você assistiu inteira. E você até voltou para assistir de novo. Isso é pornografia. E você está consumindo pornografia. Você assistiria isso na presença de toda a família, no domingo à tarde, que está todo mundo almoçando na sua sogra? Você assistiria essa cena? Não, de jeito nenhum. Por que você assiste sozinho? Porque é anônimo. Porque é um pecado cometido às ocultas, e ele é confortável por isso. O Tim Charles fala sobre acessibilidade. O alcance é global, e a acessibilidade é fácil. Pornografia hoje é gratuita. Gratuita. Então, as piores coisas são de graça. As pessoas ganham com anúncios, como todo site ganha, mas não há custo qualquer. Antes, uma prostituta cobraria para dormir com alguém. Hoje, não é tão difícil assim, ainda que haja esse tipo de atividade. Então, perceba a dimensão do problema que a gente está tratando. E como eu disse, eu quero aprofundar um pouco mais em como se consome pornografia, né? O primeiro ponto que eu queria pensar contigo nessa manhã é o que é pornografia. Porque quando eu falei sobre isso, quando você viu o título aqui na aula, quando você viu lá no começo do mês que eu coloquei lá, a aula que seria no último domingo, talvez você tenha olhado e dito, isso aí é tranquilo, eu nunca consumi e nem vou consumir na minha vida, graças a Deus eu estou livre. Eu queria te mostrar como é que isso é um conceito que precisa ser mais compreendido por nós. Significado do dicionário. Substantivo feminino. Tudo que se relaciona
tudo que se relaciona à devassidão sexual, obscenidade, licenciosidade, indecência, caráter imoral de publicações, gravuras, pinturas, cenas, gestos ou linguagem. Parece um fariseu falando, né? Que fica, não, isso tudo é errado. Isso aqui é dicionário Priberan da língua portuguesa, é do Google Dicionário. O dicionário está te dizendo, para você e para qualquer ímpio e pessoa de qualquer religião, que pornografia não é acessar um www. Pornografia não é comprar uma revista do Coelhinho, a revista mais pornográfica mais famosa da história. Pornografia não é isso. Pornografia é tudo que é obsceno, imoral, seja na filmagem e na foto, que é o que mais tradicionalmente se conhece pelo termo, ou seja no que é pela linguagem. Você está entendendo o tamanho do problema? A conversa às vezes é indecente. O diálogo da série é indecente. Pastor, por isso que eu só assisto dorama. Pois é, né? O dorama não mostrou a moça com os mamilos de fora, né? O dorama, quando eles caíram na cama, pulou a cena. Mas o que aconteceu em todo o diálogo até que chegasse lá? Como é que isso chegou aos seus ouvidos? Como você ouviu aquele diálogo? Você está presenciando uma conversa. Se você estivesse pessoalmente do lado de um casal que estivesse se convidando para se deitar na cama, um casal de namorados, como você ficaria constrangido? Por que você não fica assistindo dorama? Por que a linguagem explícita não te assusta? Porque a gente está acostumado com pornografia. Porque o contexto baixou o nosso padrão. Então, se não tem alguém explicitamente nu, é aceitável. Ainda que todo o contexto seja deplorável. Ninguém mais vai assistir televisão. Nós vamos virar igual os irmãos da Assembleia de Deus, quando começou a televisão. Botava um saco de lixo em cima da televisão, tampava a televisão. Não pode ter televisão na igreja. Eu já ouvi falar de irmãos que tinham televisão no armário. E quando ia receber visita de irmão da igreja, trancava o armário. E aí depois abria para assistir. Porque o anonimato é convidativo, né? Sinônimos de pornografia: imoralidade, obscenidade. É imoral o que está acontecendo? Adultério é imoral? É. E a sua série de dorama está cheia de adultério. Mas não tem pornografia explícita, pastor. Tá saudável. Tá saudável, meu irmão? Tá. Ah, então vamos passar na EBF para as crianças assistir? Não, aí não. Aí não. Para todos os garotos que já amei. Aí não, minha jovem. Aí não. Amizade colorida. Esse é o nome de filme, né? Amizade colorida. Entra no teu Netflix, Amazon Prime, HBO, vai na categoria comédia romântica e julga o filme pelo título. Quantos deles você assistiria como um bom cristão piedosamente? Tá vendo como é que é difícil, meu irmão, lidar com o assunto? Olha como a Bíblia chama, como a Bíblia vai definir pornografia. Isso é um print do famoso aplicativo do Logos, e ele está mostrando o termo grego. O termo grego para pornografia é porneia. Daqui vem a palavra. Grafia, você sabe que é figura, imagem. Então, o que é pornografia? São imagens, figuras de imoralidade sexual. Então, quando a Escritura trata o assunto, a Escritura não está falando explicitamente dos meios que nós conhecemos hoje. Da televisão, dos sites, das revistas, nada disso existia. Mas a Escritura já está falando sobre imoralidade sexual. Você imagina os meninos lá do antigo Oriente Médio levando um papiro escondido, um rolo pornográfico escondido, cheio de desenhinho. Eles desenrolam o rolo e mostram para o amiguinho na escola. Não é uma coisa que culturalmente acontece. Quer dizer que não havia imoralidade sexual lá? Claro que não. Havia.
Havia imoralidade. Então, olha como a Bíblia vai expor várias traduções. Esse mesmo termo é distribuído em todo o Novo Testamento, isso é um termo grego, ele está distribuído, isso aqui é só do Novo Testamento. Traduções que acontecem de porneia, impureza, imoralidade, ilícitas, então ele está falando sobre imoralidade sexual nas coisas ilícitas. Olha uma tradução, bastardos. Por que bastardo tem a ver com isso? Aqui a tradução é, quando o pornéu está acompanhado de outros dois termos, o texto está dizendo, vocês são como filhos de pessoas imorais sexualmente, ou seja, vocês são crianças que nasceram de um relacionamento abusivo e imoral e foram abandonadas. Está entendendo a tradução? Como que pornografia vai levar a filhos abandonados? Pastor, isso no nosso contexto nunca acontece. Como é que a gente vai pensar nas jovens do nosso contexto que engravidam e não fazem ideia de qual dos rapazes ela engravidou? É isso aqui, é assim que o texto está traduzindo. E está dizendo, este é um filho que não vai ter o reconhecimento de um pai, porque não tinha DNA, não tinha o teste do... Quem que era? Era o Ratinho, o Gugu? Quem que era que fazia? Tinha um lance de... Ratinho? Uhum. Você assiste Ratinho ainda, meu irmão? Deus o livre, né? Impundicícia, uma tradução, devassidão. Aqui está falando de assuntos sexuais, a imoralidade sexual ligada diretamente aos assuntos. E a grande parcela da tradução é prostituição. Então, quando a Escritura está falando sobre imoralidade sexual, a Bíblia está dizendo que aquele que olha com intenção impura e é imoral sexualmente, e aquela mulher que vai para o templo de Diana e faz o culto, a orgia ritual, o que fez e pecou na mente, e a que foi e se deitou com várias pessoas e se prostituiu, ambos cometem o mesmo pecado. A Escritura chama todo este trabalho de porneia. É a tradução da Escritura. Isso é imoralidade sexual. Então, olha para você ver se isso aqui já não ajudaria a sociedade brasileira. Se nós traduzíssemos a palavra pela sua morfologia. Você acessa um site de pornografia. Você acessa um site de imagens de imoralidade sexual. Isso é pornografia. Então, tudo que contém imoralidade sexual é condenável pela Escritura. E a gente vai entrar nisso. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2. Eu trouxe os textos descritos, como eu te disse, para a gente ganhar algum tempo na nossa aula. A igreja de Corinto tem problemas. A cidade de Corinto é uma cidade comumente devassa. É uma cidade portuária. Você já deve ter percebido como que muitos postos de gasolina têm prostitutas. Você já viu isso? É um lugar de passagem. Caminhoneiros vão e vêm, viajantes vão e vêm. É um lugar onde comumente se tem pessoas assim. A cidade que está num porto tem o mesmo contexto no Antigo Testamento. São marinheiros e viajantes, homens, que passaram semanas no mar e agora eles descem ávidos por se deitar com uma mulher. Então a prostituição que acontece na cidade de Corinto é larga. Muito mais do que isso, pelos cultos pagãos. Pelos cultos que a forma de culto eram festas e celebrações onde haviam orgias. Por isso as preocupações de não se envolver com as coisas do templo, com a comida sacrificada a ídolos, porque é o contexto dessas festas. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, que está num contexto ruim como esse. Parece Guarulhos. Parece Guarulhos. Daqui a pouco tempo, você vai passar por uma festa semelhante à festa que aconteceu lá na cidade de Corinto, que acontecia comumente. Você vai passar por uma festa chamada Carnaval, onde a preocupação do governo é distribuir preservativos para que
não hajam muitos efeitos colaterais. Você vai passar por uma festa onde as pessoas são presas por falta de pudor, no melhor dos casos são presas, porque se relacionam no meio da rua. Nós passamos por festas, não, eu nunca passei, pastor, mas acontece na sua cidade. Festas que declaram, por exemplo, o orgulho LGBTQIAP+. Turma do YouTube não me freia não, que eu falei direitinho. E eu te desafio a olhar uma foto geral, uma foto de manchete do jornal, de uma festa de orgulho homossexual, homoafetivo. E olha como as pessoas se vestem naquelas festas. Você vai ver algo parecido com a igreja de Corinto. Paulo escreve à igreja, e o que Paulo escreve é útil para nós hoje, porque o nosso contexto é muito parecido. Ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós porneia, imoralidade sexual. O termo aqui é porneia, é o mesmo texto que eu citei. E imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, que nem mesmo há entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E olha a condenação de Paulo. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Tinha a influência contextual? Tinha. Como que isso atingiu a igreja? O padrão moral da igreja fez assim, ó, a igreja se amaziou com o mundo. A igreja aceitava as práticas do mundo. Ela não se escandalizava com as festas de carnaval. Ela não se escandalizava com as séries de TV. Essas coisas eram socialmente aceitas pela igreja. A ponto de alguém ouvir uma história e se tornar conhecido de todos, que o determinado fulano, que era casado com a ciclana, permitia ou sabia e consentia que o seu filho dormisse com a madrasta. Isso é um caso de incesto. E a igreja soube que aconteceu isso no meio da igreja. E o que a igreja fez? Nada. Pastor, isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Você imagina que isso ia acontecer na nossa igreja? Imagina mesmo que nessa igreja aqui, os presbíteros aqui é casca grossa. O irmão não vai deixar passar não. Denuncia para o conselho, meu irmão. Você que é fiel a Cristo. É seu trabalho como crente zelar pela pureza da igreja. Não ser dedo duro, zelar pela pureza da igreja. São coisas diferentes. Mas olha como que no contexto brasileiro, para a gente, é suave um dos nossos jovens frequentar uma balada tão ruim quanto as festas de Corinto. Para a igreja, bem. A gente nunca falaria, porque afinal, que assunto ruim de falar, chamar a irmã da minissaia para dizer, minha irmã, isso é imoralidade sexual, você está se expondo de forma imprópria. E nessas coisas a igreja vai baixando o nível moral. A igreja vai se acostumando com a imoralidade, até que isso não incomode mais. Então, esse é o problema que nós temos para tratar. Haver imoralidade na igreja e atender a repreensão de Paulo. Paulo está dizendo, vocês nem lamentaram por a coisa estar ruim desse jeito. Vocês ainda estão ensoberbecidos, achando que está tudo bem. Mas a coisa vai mal. E aí a continuidade do texto é disciplina eclesiástica. Aí o irmão vai ser chamado, vai ser tratado, e lá na segunda carta Paulo ainda vai dizer, olha, aqueles irmãos que foram disciplinados, se eles estiverem arrependidos, recebam eles de volta para que a tristeza não seja excessiva. Definição do Tim Charles sobre pornografia. O autor desse livro que eu te citei, e está aqui embaixo a referência. Ele diz assim, pornografia, para os nossos propósitos, é qualquer coisa que recorremos com fins de excitação, satisfação ou fuga sexual, quer tenha sido criada para este fim ou não. Às vezes coisas que nem mesmo foram criadas para isso, são usadas para este fim.
Você vai perceber então que o problema está no modo como eu me relaciono com o contexto, como eu lido com aquilo que está externo a mim. Porque se o meu coração for mau, eu vou conseguir transgredir qualquer boa coisa criada e vou achar naquilo razão de maldade. Então, o dilema, o chamado do Tim Charles é: como você usa as coisas? Como seus olhos veem a moralidade do mundo na área sexual? Porque se você não consome conteúdo explícito, mas você gosta de conteúdo soft sobre o assunto, você está incorrendo nesse pecado. Eu vou te dar exemplos disso. Olha os níveis que isso desce, né? O mais óbvio é aquele que eu citei, o explícito. Revistas, sites, conteúdo explícito, coisas que se chamam por pornografia. Isso é o óbvio. Isso desce para um subnível de animações, né? Isso aqui é um mundo obscuro, meu irmão. Não cava não, que você vai achar o que você não quer ver. O submundo de animações é desenhos. Afinal, pastor, argumento do adolescente que quer consumir pornografia, ele fala assim: pastor, olhar a foto de outras pessoas é pecado, mas e se for um desenho, e aquele desenho é uma imagem fictícia? Aí eu não estou cobiçando a mulher de ninguém, absolutamente, mas é algo que você vai usar para o seu prazer, em algo que o teu coração deveria estar buscando no Senhor. Nós recebemos uma bênção e uma maldição nos últimos anos, chamada inteligência artificial. Você sabia que hoje tem páginas no Instagram e sites dedicados à pornografia criada por inteligência artificial? Porque afinal, se não está expondo mulher nenhuma, homem nenhum, então está tudo bem, nós não estamos ferindo a ninguém. É algo criado, uma imagem do zero e pronto, aqui está tranquilo. Isso é um subnível. Está muito ainda para você? Não, pastor, eu jamais consumiria isso. Livros. Livros. Especialmente as mulheres. Por quê? Porque homens muitas vezes são tragados pelo olhar, mulheres pelos ouvidos, mulheres pelas palavras. Isso acontece no matrimônio. Minha irmã, se você quer convidar seu marido, se vista para ele. Marido, se você quer convidar a sua esposa, elogie ela, aprecie ela. É assim que a vida em casamento acontece. Às vezes no encontro de casais a gente tem que expor aos casais isso. Irmãos, olha, e esse é o caminho ordinário. Mas Satanás também sabe disso. E se Satanás sabe que não chama a atenção das mulheres algo explícito e escandaloso, e um romance picante? 50 tons de cinza. 50 tons de cinza é um livro e um filme que é best-seller no Brasil e encheu as salas de cinema. Não, mas 50 tons de cinza, eu não gosto daquele negócio, que ele fica lá amarrando a mulher. Está vendo que eu sei o que o filme fala. Eu não gosto dessas coisas. Eu gosto daquele romance bonito, aqueles romances antigos, século XVIII. Vai lá na Amazon comprar o livro A Garota, o Príncipe e Seu Romance Proibido. Deixa eu te fazer um desafio, esse você pode fazer, que você não vai achar nada assustador visivelmente. Entra na Amazon e vai na ala de romances. Vai ver os 10 e-books mais vendidos do Brasil no último mês. Você vai ver que entre os 10 vão ter títulos do tipo A Garota e Seu Professor Maldoso. Você acha que isso é sobre o quê, meu irmão? Eu não estou zoando, não. Eu abriria a Amazon aqui na sua frente, mas aí a pessoa que eu escandalizei lá no começo ia ficar muito escandalizada agora, né? Esses romances vendem igual água, porque eles são romances. Eles estão descrevendo um caso de amor, um flerte com um colega do trabalho. Aí a gente tem uma irmã crente que o casamento não está bem e ela tem um flerte com um colega do trabalho. E quando ela acha um livro na Amazon que conta a história de uma mulher que teve um flerte com um colega de trabalho, quem que ela vê naquela história? Ela. Mas ela vai trair o marido dela? Não, porque ela é crente presbiteriana, ela é membro da SAF. O que ela vai fazer então?
ela vai ler a descrição do relacionamento sexual explícito em palavras no livro e ela vai se imaginar lá dentro. Eu posso chamar isso de imoralidade sexual? Você me permite chamar isso de porneia? Está entendendo o problema? A gente vai para coisas que são às vezes até mais soft, mais tranquilos, né? Os contos deveriam, na verdade, vir junto com os livros aqui, né? Você tem na Netflix hoje, você tem lá séries inteiras de contos eróticos. Não tem uma imagem, só narração. Só narração. Ah, meu irmão, quem está disposto a pecar vai para o inferno de toboágua se começar a pesquisar no Google essas coisas que eu estou citando, hein? Se você que está ouvindo eu falar aqui no YouTube ou aqui na igreja, anotar essas coisas para falar, vou pesquisar mais tarde, esse negócio de inteligência artificial aí, você vai para o inferno de toboágua, meu irmão. Você está embrutecido no pecado. Olha o soft chegando aqui para nós, ó. A pornografia que o brasileiro consome cegamente, ó. Redes sociais. Aqui, meu irmão. Sabe assim, 11 de cada 10 casos do gabinete pastoral que lidam com algum problema sexual tem intrusão de redes sociais. Meu irmão, todas, né, não são só homens, todas as pessoas que eu já aconselhei que tiveram problemas com algum tipo de pornografia e imoralidade sexual, todas tiveram problemas com redes sociais. Todas as pessoas. As suas redes sociais vão te ofertar isso. Tem um capetinha chamado algoritmo, né? O João Pedro fala disso para você depois, ele é da TI. Ele te explica como o algoritmo funciona. O algoritmo é um mecanismo matemático, por isso que ele chama algoritmo. Você foi lá no ensino médio agora, né? Pensando em álgebra. Ele vai cruzar dados, ele vai cruzar informações. Se o presbítero Lucas gosta de pedalar bicicleta, ele não vai oferecer para o presbítero Lucas conteúdo sobre mecânica de automóveis. Ele vai oferecer conteúdo de bicicleta. Se a Railda pesquisar no Google assim, ó. É tão difícil dar exemplo dessas coisas, né? Se a Railda pesquisar no Google assim, ó. Vestido de ano novo. Vestido de ano novo. O Instagram dela vai começar a mandar para ela páginas de lojas de vestido. É assim que o algoritmo funciona. Ele vai te dar o que você quer ver. Ele vai te apresentar o que te atrai. E o algoritmo, meu irmão, ele é um capetinho inteligente. Porque ele começa a saber o que tipos de pessoas gostam. Por exemplo, o algoritmo que vê a sua geolocalização, você acha que seu celular não sabe onde você está? Claro que ele sabe. Você acha que é anônimo. Mas pergunta para a turma do TI se é anônimo. Se o Zuckerberg não sabe tudo que você viu lá no Instagram, no Google lá. Ele sabe a região que você está. Ele conhece a região de São Paulo. E ele conhece a região lá do interior do Paraná. O algoritmo ele vai jogar conteúdo próximo, conteúdo atrativo para cada região. Ele sabe quantos anos você tem. Você acha que é à toa que o Facebook pergunta a sua idade quando você cria uma conta? Seu ano de nascimento? Você acha que é só para mandar parabéns para você no dia do seu aniversário? Aí aparece lá, parabéns, né? Lembre-se do aniversário do fulano. É porque ele sabe que você é uma mulher casada de 42 anos, que trabalha durante o dia todo e gasta tempo com o Instagram das 8 à meia-noite. E ele sabe que em Guarulhos, das 8 à meia-noite, mulheres de 42 anos, casadas, consomem contos eróticos. Você acha que ele vai te ofertar o quê lá quando você estiver rolando a paginazinha? Ele vai te ofertar isso aqui. Ele sabe que você é jovem de 16 anos. E ele sabe o que os jovens de 16 anos gostam de pesquisar. E ele vai te ofertar, mesmo que você não pesquise. A rede social, meu irmão, é um perigo. Por que nós estamos falando isso? Porque a gente está acostumado com redes sociais. E a gente não se escandaliza quando você está rolando a sua tela e aparece um cara bombadão fazendo uma pose no espelho. Seminu. Seminu. Quando aparece uma jovem de biquíni fazendo a dancinha do...
Ou você achou que a dancinha do TikTok era algo vago e inocente? Você não achou, não achou? Que aquilo era sem propósito? A rede se alimenta, os usuários se alimentam um do outro, eles consomem o conteúdo um do outro, e a rede cresce, e alguém está bem rico com isso, com imoralidade sexual. Imagina, só para completar aqui, imagina, pastor, é só uma dancinha, com um quadrilzinho que balança de um jeito diferente. Se fosse uma festa de formatura, uma festa de casamento, você dançaria de biquíni daquela maneira? Por que você faz na frente da tua tela? Só porque ninguém está te olhando visualmente? Pastor, graças a Deus na nossa igreja ninguém faz isso. Amém, meu irmão. E se você achar uma conta secreta do Davi no TikTok, você denuncia para mim, o Davi está lá. Sem camisa, o Denis falou que você está sem camisa. Mas sabe qual que é o problema? As nossas crianças brincam com o telefone. Entra na galeria da menininha de 12 anos. Olha os vídeos que ela grava. Pastor, ela grava só para ela. Ela nunca posta. Diz a mãe que 1 ano depois descobriu que a filha tinha 2 contas no TikTok. Não, mas precisa de autorização dos pais. Mas na segunda que ela criou, ela clicou. Sou maior de 18 anos. Você acha que sua filha não sabe te dar o baile? Não, pastor, mas graças a Deus ela não postou nada explícito. Ela postou só a dancinha dela. E ela está vestidinha com a roupinha dela, não tem nada demais. Ufa, minha irmã, graças a Deus. Então vamos tirar todo esse conteúdo do ar, porque rede social é lugar de homens pedófilos. E você está permitindo que sua filha seja exposta. Deixa eu fazer uma denúncia pública para você. O Instagram já tem até marcas visíveis de pedófilos, pessoas que se identificam com pedofilia. Existem páginas inteiras preenchidas de fotos de crianças, brincando na praia, comendo um iogurte, fotos de crianças. Mas pastor, o que tem de explícito ali? Nada, fotos de crianças. Mas por que haveria uma página com fotos de crianças aleatórias? E essas páginas estão marcadas com emojis específicos de pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. E o mundo explícito tem em parceria um mundo implícito. Você acha que quem consome a pornografia macia e sem explícito do Instagram não está alimentando diretamente a produção de pornografia explícita? Você acha que o dono da página de pornografia, que ajunta seguidores, vai ficar só naquela página de criancinhas? Meu irmão, eu nem sei te dizer porque eu não conheço todos os fatos, mas quão relacionado está a produção de conteúdo pornográfico com o tráfico sexual de adultos e crianças. Você assistiu o Som da Liberdade? Todas as vezes que alguém consome pornografia, está alimentando indústrias como a do filme Som da Liberdade. Se você não assistiu, tem que assistir. Som da Liberdade você tem que assistir. Crentes têm que estar conscientes da existência desse tipo de problema. Pastor, só falando na questão das redes sociais, uma vez eu fui fazer uma pesquisa de como ter uma rede social saudável, né? Então coloquei lá, aproveitei agora que tem essa inteligência artificial e, por incrível que pareça, não adianta, irmãos. Você pode ficar lá o dia inteiro indo à sua casa no Instagram, vou assistir todas as mensagens, vou entrar em todas as páginas dos pastores, não vai ficar salvo no seu feed lá, não vai. Agora, se você automaticamente procurar lá um trabalho de advogado, ou um trabalho, ou uma peça de biquíni, de sunga, tal, aquilo vai ficar. É programado para que fique lá coisas que realmente vai te fazer ou você consumir mais, ou você ser incitado na questão da pornografia. Então, é programado. Então, assim, não adianta. Precisa alguém se levantar e fazer alguma coisa, principalmente no Instagram, que hoje é uma das redes mais usadas aqui no Brasil, porque é uma questão tenebrosa. Você pode entrar aí no seu... Tem lá
aquele que se aperta lá e fica os vídeos lá, né? Um monte de... Se você jogar ali, não adianta. Não vai ficar nada de bom. O de bom eles tiram tudo. Vai ficar só coisa ruim que vai te citar a você cair nisso daí. Então, é complicado. Eu, particularmente, vou confessar por mim. Uma vez eu cheguei até a conversar com a Aline. Eu falei, Aline, eu acho que vai chegar um momento que eu vou desativar meu Instagram. Porque a gente tenta usar para o bem. Mas o ataque ele é tão grande. Então, se para um adulto é dessa forma, imagina para uma criança. Imagina para um adolescente. A gente hoje acaba ficando sem ferramenta. Toda essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, essa aula do pastor, se você não colocou o seu telefone no modo avião, se você está consumindo a internet aqui da igreja ou o seu 4G, na hora que você chegar na sua casa lá, que você for descansar do almoço, muitas das palavras que o pastor soltou aqui vai aparecer no seu celular. Vai aparecer. Mas é uma verdade isso, gente. É uma verdade isso. É uma verdade, não adianta. Isso aí não tem como a gente lutar contra isso. Então, cada vez mais, dentro daqueles pontos que o pastor colocou ali, aquele ponto, rede social, algoritmos ou contas ali, ele vai ficar muito mais explícito na nossa vida. Muito mais do que todos os outros ali. Porque hoje o livro, ninguém vai lá na biblioteca lá mais pegar um livro, comprar um livro físico. Vai ver o Kindle, vai assistir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e realmente rever essa questão da rede social. Dica prática para você. Esse é o final da aula que eu vou correr para chegar aqui. Vou dar uma acelerada aqui, depois que o Fernando falar. Instagram está bloqueado. Pela programação, novo agendamento, nenhum tempo restante hoje. Mas hoje é dia do Senhor. Então, dia do Senhor. Pastor, eu estou caindo em pecados sexuais. Eu estou sendo tentado, pastor. Tá bom. O que você está fazendo? Não, eu estou lutando completamente. Mas eu gasto 3 horas por dia. Olha o desafio. Vai lá no seu celular. Vai lá no lugar lá de hábitos, né, de bem-estar digital. Se o seu celular é Android, chama bem-estar digital. Você clica lá e vê quanto tempo você gastou com rede social a semana. Divide por 7. Você vai cair de costa. Você vai ver que você passou 2, 3 horas por dia aqui. Você fala, pastor, eu não sei como eu estou caindo nesses pecados. Porque ao longo de 2 horas, quantas imagens indecentes pingam aqui para você? Não, mas eu passo rápido. A primeira, a segunda, a terceira, a 8ª, a 10ª. Até que em algum momento você fala, nossa, eu não sei de onde, está me dando uma vontade de pecar. Você não sabe de onde? Você está sendo bombardeado de conteúdo explícito. Você que não quer ver, porque a gente pacificou o uso de redes sociais e achou que não tem problema. A minha dica é, põe lá 30 minutinhos por dia. Você vai entrar, dar parabéns para sua tia Tereza lá do Rio de Janeiro que está fazendo aniversário. Você vai curtir o videozinho lá da irmã lá, curte lá o videozinho da Bia que está grávida de novo. Curte lá o vídeo da Bia, que ela postou o chá revelação, entendeu? Olha lá. Não tô não, gente, não tô não. Mas em 30 minutos você vai socializar tudo que é necessário, eu te garanto. E o resto, você vai ficar assistindo aqueles indianos lavar tapete. E aí você vai ver que... Ai, meu Deus do céu. Vai lá, Fernando. Então, pastor, o problema que nem eu estava conversando com o Adriano, tanto o Instagram como o Facebook, eles, ao longo dos anos, eles mudaram a política de privacidade e coisas explícitas. Então, antigamente, você pegava o Orkut, você pegava MSN, eu sou da época do Orkut e do MSN, você não podia publicar nudez que os caras já cortavam lá e já era. Hoje, eu não tenho nada contra o X, nada contra o Elon Musk, nada contra os donos das redes sociais. Só que hoje em dia, se você publica lá, vai estar lá e eles não vão tirar. Vai estar lá e vai ficar lá. Um link lá que você clicar, vai aparecer um site pornográfico, vai aparecer
qualquer coisa. Então, a modernidade vem para o bem e também as pessoas usam para o mal. E é que nem você falou, e é verdade. Você pode clicar em um vídeo só que você quer ver uma sunga para ir para a praia. Vai aparecer 300. Não vai de coisa sunga. lá, velho. Não vai de sunga, né? Vai aparecer. E ó, o que o Fernando está falando, se alguém, não, você não vai fazer isso, se alguém postar uma foto explicitamente nu, essa pessoa vai ter a conta bloqueada, vai ser excluída do Instagram. Então, o que as pessoas fazem na prática? Qual é o mínimo de tampar? As pessoas tampam o mínimo da nudez. Então, tampando o mínimo da nudez, se o biquíni é microscópico, o cara do Instagram lá olha e fala, não mostrou, né? Não mostrou nudez. Então não é nudez. Qual é o padrão cristão? E aí vou introduzir aqui, ó. Qual é o padrão cristão de moda e vestimenta? Pastor, não pode mostrar nudez. O que é nudez para você? Não, nudez para mim é... A paniquete está nua? A dançarina do Faustão está nua para você? Não, eu acho que ela não está nua. Ela está dançando, literalmente, de maiô, de biquíni. A dançarina do Faustão está dançando só de biquíni. Isso é nudez para você? O decote dela mostra todo o corpo dela. Isso é nudez para você? Não. Isso não se enquadra no padrão de nudez. Não se enquadra no padrão do Mark Zuckerberg. Qual é o padrão bíblico de nudez? Então, olha, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você que tem filha menina, eu e a Sara algumas vezes fomos presentear meninas, crianças. Como é difícil comprar uma roupa decente para uma menina, meu irmão. A Tânia aqui com criança. É muito difícil. Você vai no departamento infantil de qualquer loja, só tem o diabo de um negócio chamado cropped. Mini saia. E aí você veste a tua filha de mini saia e cropped. Você está entendendo? Isso é um padrão saudável de nudez? Ou isso é uma exposição indevida do corpo? E uma exposição indevida do corpo, a Escritura chama de imoralidade sexual. Isso é porneia. Está entendendo a profundidade do problema que nós estamos discutindo? A forma como você se veste e como você aceita pessoas comumente vestidas é porneia. Esse é que é o problema. Como você se veste? Como você recomenda que as pessoas se vistam? O que você olha e diz? Isso eu não acho que tem problema. Repensa, julga, meu irmão. Você é crente. Ora ao Espírito Santo e julga. Não tem problema? E aí a gente está falando das mulheres e o Fernando falou, vou comprar uma sunga. Meu irmão, seja cuidadoso. Mulheres correm o risco de expor seu corpo, homens também. Você sai de cueca na rua? Você abriria o portão da sua casa, diria bom dia pro vizinho, colocaria o lixo para fora. E aí, meu, o Corinthians perdeu, né? Ah, tá, né? Você faria isso de sunga? Por que você faria de cueca? Por que você faria de sunga? Está entendendo? Então são perigos. Aí o pastor proibiu usar sunga. Vai orar o Espírito Santo de Deus e vai julgar o teu coração. Pastor, que tamanho tem que ser a roupa de banho, então, que eu vou para a praia semana que vem? Aí eu vou para a praia mês que vem, meu irmão. Glória a Deus. Como tem que ser a roupa de banho da irmã? O pastor que não vai te dar um gabarito para você ficar lá medindo. Qual que é do tamanho? Você é que tem que julgar isso, minha irmã, e ser moralmente santa perante o Senhor. Você vai vestir a tua roupa de banho e vai olhar no espelho e vai dizer, eu gostaria de encontrar Jesus com essa roupa. Eu me sentiria à vontade de encontrar o pastor presbítero Lucas e o presbítero Denis lá na praia e a gente bater um papo. Rapaz, uma vez, vou te contar só isso aqui, ó. Uma vez nós fomos para Arraial do Cabo e a gente foi para a praia mais longe, que hoje em dia é famosinha, mas na época não tinha nem escada, era uma pirambeira assim, nós descia na trilha, largava o chinelo, ponta do Atalaia, largava o chinelo com a correia arrebentada, largava o fundo do carro lá de tanto buraco. A praia era no meio do nada. E nós chegamos lá na praia, praia, isso aqui. Quando a gente olhou para o lado, literalmente Zwinglio estava ao nosso lado. Zwinglio é o nome de um dos reformadores, né? Era o presbítero da nossa igreja, lá de Lambari.
Ele foi parar no mesmo fim de mundo que nós. Imagina, hein, minha irmã, que você está lá em Ubatuba, falando, graças a Deus, aqui eu posso tomar cerveja, que ninguém, vou dar mau testemunho para ninguém, e aqui eu vou usar minha roupa de banho, longe de toda a imoralidade sexual. E aí você está lá na praia, você encontra o presbítero Jorge Clemente. Vou levar o Guidinho para tomar um sol, que o Guidinho está ficando muito em casa por causa da cirurgia. Como você se sentiria? É justo? Se não é justo de usar na frente do presbítero Jorge, minha irmã, não é justo de usar em lugar nenhum, a menos que seja teu marido, você e teu marido. Então a gente precisa julgar essas coisas. Deixa eu correr aqui para terminar o assunto, porque a gente precisa de uma parte aqui bem importante. Efeitos da pornografia. Ela destrói a sua visão sobre o que é o sexo. Falei sobre isso. Quem vai consumir esse tipo de conteúdo e se acostumar. Não é consumir conteúdo, não é entrar no site pornográfico. A menina que fica vendo filminho de comédia romântica, você acha que vai ser como o casamento dela, minha irmã? Que tipo de expectativa que esse conteúdo criou na cabeça dela sobre o que é intimidade sexual com o marido? Destruiu o que é biblicamente concebível. Você vai destruir a sua visão sobre o outro. Você vai parar de respeitar o sexo oposto em todas as instâncias. Você vai cobiçar a mulher que usa biquíni cavado na praia e você vai cobiçar a irmã que está lá na festa de casamento com o vestido longo dos pés à cabeça, porque a maldade está nos teus olhos. Porque você corrompeu a tua visão sobre respeitar o próximo, sobre moralidade sexual. Isso destrói a sua visão sobre você mesmo. Pornografia te cria um contexto que você pensa que é algo diferente do que você realmente é. Vou falar disso já. Ela te torna tolerante à promiscuidade. Isso eu falei largamente, né? Falando do costume ao pecado, da alimentação de redes de pedofilia, do abuso sobre pessoas do meio profissional. É o desafio para quem consome pornografia explícita, né? Pensar, isso aqui eu sempre uso em aconselhamento quando eu estou tratando esse problema. Você consegue olhar para a pessoa que você está cobiçando e pensar, essa pessoa é crente, é alguém por quem Jesus derramou o seu precioso sangue. Essa pessoa não deveria estar sendo vista desse jeito por mim. Você consegue pensar isso? Não, pastor, mas essa pessoa não é crente. Então você consegue olhar e dizer, essa pessoa por quem eu tenho imoralidade sexual, por quem eu estou pecando, este é alguém que é pecador, que está indo para o inferno, que está sofrendo, e eu como crente, ao invés de alcançar e trazer para Cristo, eu estou abusando dessa pessoa por imoralidade sexual. Olha como a gente tem que olhar com clareza o pecado, porque essas pessoas estão sendo abusadas, mesmo que profissionais. Mas a pessoa escolheu a maldade, mas ela precisava de Cristo, e o teu trabalho era pregar e não usufruir do que não é seu. O tráfico de pessoas ligado à produção desse conteúdo, te citei. E este é um pecado escravizante, que destrói famílias e vai te afastar de Deus e da santidade. Pastor, esse pecado, ele destrói famílias porque a esposa vai descobrir que o marido usa pornografia e o casamento vai acabar. Seu filho não vai passar no Enem. Seu filho não vai passar no Enem, porque ele está imerso em consumir conteúdo pornográfico. A tua filha vai casar com um desgraçado de um homem ruim, porque ele enche os olhos dela, igual as características dos homens que ela viu em filmes de comédia romântica a vida inteira. E você vai destruir o casamento da tua filha, porque você permitiu que ela se acostumasse com um padrão moral inaceitável. Destrói famílias, meu irmão, num contexto muito mais tenebroso. Você conhece o Terry Crews? Você sabe quem é esse cara? O famoso Julius, o grandão das branquelas. Sabe quem é o que eu estou falando? Diga para você, pesquisa no Google ele falando sobre o seu próprio consumo de pornografia. Ele confessa publicamente que foi viciado em pornografia por anos, mesmo depois de rico e famoso. E ele disse que ele gastava horas e às vezes virava noites inteiras consumindo pornografia. Pastor, Deus me livre, isso nunca aconteceria. Eu não sei. Eu estou na estatística, eu não sei como e quando isso vai acontecer. Então a igreja precisa se preparar para isso, senão conosco
para socorrer pessoas que estão vivendo assim. Vamos pensar sobre o coração e a pornografia. Você sabe que do coração procedem todas as coisas. Isso é ponto passivo para nós, isso é fundamento teológico. Todo pecado consumado parte do coração. E quando Mateus 15 está falando sobre isso, ele vai falar que a porneia, aqui traduzida por prostituição, parte do coração. Você quer lidar ou quer ajudar alguém a lidar com todo o uso de pornografia, seja no explícito, seja no mau uso das vestimentas e das redes sociais, você precisa tratar o coração. Você precisa alcançar o centro da alma. O coração é, biblicamente, aquilo que o homem é. Os teus sentimentos, emoções, a tua razão, as tuas vontades. O centro da vida humana na Escritura é o coração. Então não adianta você simplesmente cobrir uma mulher que quer expor seu corpo. Não adianta simplesmente você pôr fogo no seu computador e comprar um Nokia 1100 para nunca mais ter problema com acesso a sites. Se o problema está no teu coração, o problema nunca vai cessar. Você vai um dia estar no shopping e você vai passar em frente a uma loja da Lupo e você vai cobiçar um manequim. Porque é assim que corações corruptos agem. É assim que as coisas acontecem. Você quer ver uma cena difícil que eu acabei de me lembrar? Você vai ter que ir na academia. E a academia, meu amigo, é o cão. Academia, para ter uma aula de nudismo, falta pouco. Por isso que eu gosto do Muay Thai. E lá, se a mulher vai mal vestida, você dá um soco na cara dela. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Dou soco na cara de nenhuma irmã, não. E quase sempre só tem homem onde eu vou. Por que as pessoas consomem pornografia? Vamos dar uma olhadinha no centro aqui, no coração. Olha razões do coração que podem te levar a consumir pornografia. Essas são possibilidades, não são uma regra. Olha as dicas de como isso pode acontecer. Primeiro, tédio. Jovens e adolescentes, adultos de férias, cuidado, é aqui que você vai cair. Porque o teu tataravô dizia que cabeça vazia é a oficina do diabo. Vencer o teu tédio no final do dia rolando 1h30 de feed vai te levar à cobiça. A desocupação vai dar oportunidade para que as cobiças do teu coração floresçam. Você vai pecar por ação de acessar sites, de pensar nessas coisas, ou você vai pecar por pensamentos. Você desocupando a sua cabeça, dando asas à tua imaginação no teu tédio, você vai começar a pensar no que não deveria, e você vai engatilhar toda essa reação de imoralidade sexual. Segunda razão, exposição, é o problema da academia. Você vai ser exposto a tentações, não se exponha, fuja de lá. Vai na academia sem óculos. Vai na academia sem óculos. Ponha os seus fones de ouvido. Não olhe os espelhos. Se você vai fazer supino, olhe para o teto. Se você vai fazer puxada, olhe para o chão. Você precisa lidar com a tua exposição. Porque depois você fala, eu não sei por que eu sou cobiçado. Tem uma velha história que eu li num livro quando eu era criança. Quando eu era adolescente. E um pastor contava que um membro da igreja dele não conseguia vencer pecados sexuais, era viciado em prazer sexual. E um dia ele foi visitar esse cara no trabalho. Estava aqui por perto, passei aqui para te conhecer. O cara era mecânico. E ele conversou e tal. E aí, pastor, como é que vai? E o cara pediu para usar o banheiro da oficina. E quando ele entrou no banheiro da oficina mecânica, tinha pôsteres de mulheres seminuas pela oficina inteira. Aí ele chamou o cara e falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você vai começar a lidar com o seu problema, né, aqui. Porque a exposição é um problema grave. Você vai para a praia, meu irmão, eu espero ir para a praia. O que você vai fazer? Olha, diz o texto bíblico, fiz um pacto com os meus olhos, não colocarei coisa impura diante deles. Essa é a tarefa. Essa é a tarefa. Você não deve cobiçar. E o que é o problema? Que às vezes a gente está tão amaziado com o pecado que uma olhadela não é tão mal. De olhadela em olhadela, você vai gerar cobiça, você vai cair em pecado.
Você vai falhar com isso. Cuidado. Razões que te levam: solidão. Solidão. Esse é o problema dos solteiros. De fato, você vai ser mais tentado, e eu quero te dar uma oferta de saída para isso, mas isso é o problema dos casados também. Não pense, meu irmão, que o casamento vai resolver o teu problema de companhia, se você não cultivar a boa companhia no casamento. Você levanta cedo, chega em casa tarde, não deixa de assistir o teu futebol, você tem que fazer academia porque o teu coração está lá já com as veias entupidas, você vai gastar um pouco de tempo com o seu filho, você vai conversar com a tua esposa sobre a janela que quebrou e tem que chamar o moço para consertar. Você vai fazer todas essas coisas e no final, quanto tempo você gastou em intimidade com a tua esposa? Nenhum. E você vai deixar uma mulher em casa, casada e solitária. Quer dizer que isso vai levá-la a pecar? Não. Isso é uma possibilidade. Isso é um agravante de um coração que se sente solitário e vai procurar resposta para a solidão no lugar errado. O problema é esse, é o coração que vai procurar respostas no lugar errado. Aqui, meu irmão, o supra-sumo, tá? Isso aqui é top 10 das razões. Estresse e cansaço. Por que você consome pornografia? Autorrecompensa. Por que você se senta no Instagram, joga os pés para cima e enrola a sua tela? Porque eu estou cansado, eu trabalhei demais, hoje eu só quero ficar à toa. Mas você vai ficar à toa rolando a sua tela. Você vai ficar à toa olhando o que não devia olhar. Porque afinal de contas, você está cansado demais, não é? Você precisa de uma fuga da realidade. A tua vida é muito difícil e alguma coisa precisa te dar um escape. E você vai procurar satisfação que deveria estar em Deus nessas coisas. Isso aqui é o top 1 das crises e das dificuldades de pecados sexuais. E um problema bem possível também é a rejeição. Garotos e garotas rejeitados na adolescência. Como que isso é difícil, né? O jovem que ainda não se casou e tem o desejo desesperado de se casar. A pessoa, o homem casado, que ele é maltratado pela esposa, a esposa o distrata com tudo e todos o tempo inteiro, ele tem um patrão lá, opressor, ele tem uma vida difícil, o patrão dele pega no pé dele, ele é sempre mandado o tempo inteiro, ele é o tempo todo oprimido, rejeitado. O jovem que é vergonhoso demais e não consegue se envolver com outras meninas. A moça que acha que é feia demais e ela não teve um namorado. A rejeição. Redes sociais e pornografia vão te dar uma oferta de poder. Lá você pode. A moça que te rejeitou lá no colégio, diz que não gosta de você, lá no Instagram dela, você vai consumir a nudez dela explicitamente. Os rapazes que você sonha em namorar e nunca namoraria, você vai lá stalkear eles por horas e admirar a beleza física deles, cobiçá-los. Aqui que está a raiz do problema, aqui que está o cerne daquilo que a gente está tratando. Então, essas são razões um tanto comuns para essas coisas. E olha como agora a Escritura vai começar a tratar o problema. Como é que a Escritura vai dar soluções para o problema? Veja Atos 15, 28 e 29. No primeiro concílio de Jerusalém, tem uma discussão se deve haver circuncisão ou não. O desfecho dessas coisas, o resumo, Paulo escreve dizendo: pareceu bem ao Espírito Santo não vos impor encargo além das coisas essenciais. Então Paulo está dizendo, olha, esse negócio de circuncisão vai além do que a Bíblia manda. Vocês precisam se ocupar das coisas essenciais. O que é essencial para a ocupação do crente? Do que você deveria se encarregar? Que se abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, se abstenha da idolatria, bem como do sangue da carne de animais sufocados, e se abstenha do quê? Das relações sexuais ilícitas. O termo grego aqui, qual que é? Porneia, mais uma vez. O mesmo termo grego.
Paulo está dizendo, se abstenham da imoralidade sexual. Você precisa ler esse texto e entender que Atos, Paulo não está dizendo para você não procurar uma prostituta. Paulo está dizendo para você não pôr seus olhos no Instagram sobre o que você não deveria, porque isso é imoralidade sexual e isso é problema com pornografia. Olha como 1 Coríntios 6, a mesma carta de Coríntios, 1 Coríntios 6,18, no capítulo 5, Paulo condenou o pecado. No capítulo 6, ele está chamando os crentes para viver em santidade. Olha como ele diz, fugir da impureza sexual. Fugir. Meu irmão, você não vai conseguir resistir. Você não vai conseguir olhar só a primeira e a segunda foto daquela conta do Instagram. Você vai olhar, minha irmã, até a quinta. Você não vai assistir até o 3º episódio dessa série. Você vai assistir essa e as outras. Você não vai ver a sinopse, o trailer do filme, você vai assisti-lo inteiro. Porque você precisa fugir dessas coisas e não medir forças com elas. Quando a mulher de Potifar agarra a roupa de José e diz, vem deitar comigo. Não era feia, hein, meu irmão? A mulher de Potifar não devia ser mais ou menos. Ele é o homem mais poderoso do mundo naquele contexto. No mínimo cheirosinha, bem cuidada, né? Passava um creminho da Victoria's Secret, né? Assim, para ficar cheirosa para o Potifar. Quando ela segura a roupa de José e o chama dizendo, deita-se comigo. O que José faz, meu irmão? Foge. Porque negociar não é uma opção. Negocie com o pecado, você vai perder. O negócio nunca é favorável para o crente. Não ceda um pouco. Lembre-se do Spurgeon. Lembre-se do Spurgeon. Pecados são como ladrões. Os pequenos entram e destrancam a porta para os maiores. Fuja do pecado, não negocie com ele. Paulo dizendo, fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade, que verbo é aqui? Porneia, mais uma vez. Este que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora glorificai a Deus com o vosso corpo. Dizer que o corpo é templo do Espírito Santo, no nosso dia hoje, no nosso contexto evangélico, é argumento para dizer que crente tem que ir para a academia e ser saudável, não é? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Mas e a imoralidade sexual que vai acontecer entre os saudáveis da academia? Você precisa cuidar das duas coisas, meu irmão. Você precisa viver em pureza perante o Senhor. 1 Tessalonicenses, olha a recomendação do apóstolo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia. Imoralidade sexual é o mesmo termo aqui de novo. Que vocês sejam santificados. Olha o verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo com honra, com santificação e honra, e não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E olha que importante isso aqui. Nessa matéria, ninguém ofenda ou defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, o mesmo termo de novo, mas Ele nos chamou para santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus que vos dá o Espírito Santo. Se você cuidar mal da sua moralidade sexual, se você não negar aos seus olhos a cobiça, se você abrir concessões para os filmes e livros impróprios, Paulo está dizendo, você
rejeita estas coisas e não rejeita o homem, você está rejeitando a Deus. Paulo está dizendo que nisso nós cometemos defraudação. Defraudação é tomar algo que não é seu. Você vai olhar uma pessoa, você vai olhar um marido que não é seu e você vai desejá-lo. Você vai cumprimentar o irmão na porta da igreja e abraçá-lo mais apertado do que devia. E isso é imoralidade. E este pecado brota no coração. Isso Paulo chama de defraudação. Quer que eu te atualize defraudação no nosso contexto? Tirar uma casquinha. Mas eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou tirando uma casquinha. É só uma olhadela, é só um filme e uma cena, não tem problema. E você não vai pular aquela cena e você vai tirar uma casquinha da cena de nudez que apareceu no meio do teu filme de guerra. Aqui que você vai lidar com a imoralidade, aqui que você vai negar, rejeitar ao Senhor e ao Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Último texto para nós. Último texto, tem um desfecho da aula ainda, rapidinho. Vocês também ficam falando, né? Falei que hoje a aula era longa, perdão por estender o horário. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Onde que entra a porneia? Quando nós estamos falando tranquilamente sobre o assunto. Eu não vi, mas é um assunto no meu contexto. Eu não pratico, mas eu canto. Ah, brasileiro, que consegue pôr pornografia na letra de canções como ninguém. Pastor, eu não estou cometendo pecado nenhum, mas você está referindo no cantar pornografia. Como convém aos santos, não nomeia essas coisas. Verso 4, nem conversação torpe. O cafezinho do trabalho é o diabo. Porque a tua colega de trabalho diz assim, o Carlos do RH é bonito, não é? Ai, que homão. E você pensa no seu marido, que não está indo na academia, que perdeu o cabelo de quando você casou com ele, não é? E o Carlos é atleta, o Carlos do RH. É um meninão de 25 anos, super gentil e cordato. E o teu coração gera cobiça. Sabe por quê? Não é porque você acessou www, é por conversação torpe. Olha como é que esse problema é nosso. Ele diz, nem chocarrices, nem coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ninguém que se segura, ninguém que não tenha domínio sobre si, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Os impuros estão aqui, ó. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Aí, amiga, você acha que essa roupa está curta? Ah, se eu fosse crente eu não usaria, mas você pode. Sabe o que você é? Cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Não, pastor, eu já tenho 53 anos, eu não tenho corpo não, mas essas menininhas têm corpo para vestir esse vestido. Minha irmã, o que é ter corpo para pôr uma roupa? Defina bíblica e piedosamente o que é ter corpo para pôr uma roupa. E vai me dizer que permitir uma jovem se vestir indecente não é se tornar cúmplice das obras das trevas. Difícil para nós. Mas todas essas coisas, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz.
Lembra que o anonimato é convidativo? A Escritura vai lançar luz. Pelo que dizem, desperta tu que dormes de entre os mortos e Cristo te iluminará. Chamada final para você, meu irmão. Lance luz sobre a tua vida. Traga à luz as más intenções do teu coração. Lance luz sobre aquelas motivações que te levam ao pecado. Exponha o teu coração para ser tratado. Tenha coragem para lutar. 1 Coríntios 10:13 é um versículo a ser decorado na tua vida. O texto de Coríntios diz que nenhum de nós jamais será tentado além das suas forças. E se nós formos tentados, o Senhor nos proverá junto com a tentação livramento. Então, de duas coisas: Deus não vai te tentar mais do que você suporta. Você não vai cair porque você não conseguiu. Você cai porque quis. Porque você tinha forças para resistir. E o teu coração é que foi mal. Pastor, mas e se a tentação for muito maior do que eu posso suportar? Então, o Senhor te proverá escape. Às vezes o teu escape é fugir, desligar o teu telefone, assistir um filme na companhia da tua esposa, que é quem vai te policiar sobre aquilo que você não deve ver. É aqui, meu irmão, que o crente precisa se pôr em fidelidade e entender que tem caminho. O crente precisa de confissão. Nenhum pecado é tratado sem reconhecimento do pecado. E entenda, meu irmão, que pecado confessado é pecado perdoado. Não há pessoa tão impura e tão perdida que não possa ser redimida pela graça do Senhor. O efeito da graça é esse, meu irmão, é de restauração. Entenda a santificação e se disponha a lutar. Isso não é uma briga a ser vencida de um dia para o outro. A gente está imerso nesse contexto. O que a gente não pode é se amaziar com o pecado. Nada, meu amigo. Luta contra isso. Paulo diz: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que eu possa ser alguma coisa perante o Senhor. Contra o que lutar? Lidando com o teu coração. O teu problema não vai ser resolvido com coisas externas, ele vai ser resolvido no teu coração. O que é que você busca na pornografia que você deveria encontrar no Senhor? Pastor, eu busco respeito, ninguém me respeita lá em casa, mas quando eu acesso um conteúdo, eu me sinto dono e chefe de tudo e de todos. Esse é um perigo. Entenda o teu coração e lute contra ele. Eu estou procurando satisfação, eu estou o tempo inteiro cansado, sem paciência, e eu quero alguma coisa que me dê uma fuga e um escape da vida. Não deve ser isso. Tem razões bíblicas para você procurar fuga, escape e descanso nas tribulações. Você tem que lidar com o teu cansaço no Senhor. Você tem que lidar com a tua insatisfação na tua relação matrimonial à luz de Cristo, e não abandonando a tua esposa e buscando imoralidade. Existe um meio e um caminho bíblico para responder às ansiedades do nosso coração que nós estamos buscando na fonte de água suja. Entenda como o teu coração trabalha. Você realmente sabe quais são os ídolos do teu coração? Você precisa conhecer o teu coração para lutar contra ele. Último assunto, como lutar? 5 passos aqui do Tim Charles. Ele diz: primeiro, repulsa a pornografia. Crentes não negociam com nenhum tipo de imoralidade. Se você negociar, você vai perder. Qual é o primeiro passo para isso? Rejeite essas coisas. Afaste de você. Esteja irado contra aquilo que é pecado e digno de ira. Tenha repulsa por tudo que é mal. Segundo, tenha reverência a Deus. Aquilo que encheu o teu coração de imoralidade vai ser agora preenchido por conhecimento de Deus, por temor ao Senhor. O que eu deveria pensar sobre o meu próximo? O que a Bíblia diz sobre como tratar outros homens, como tratar outras mulheres? O que é que Deus diz sobre intimidade no relacionamento matrimonial? A verdade de Deus é suma na minha vida. Você vai rejeitar o que é mal e você vai trazer temor ao Senhor, reverência a Deus como segurança. Terceira coisa, repouso na graça. Sabe por quê? Você simplesmente não consegue. Você sozinho, meu irmão, não tem forças. Nenhum psicólogo ou psiquiatra vai te medicar algo que te faça satisfazer.
nenhuma esposa vai ter apetite suficiente, nenhum marido vai ser suficiente para sanar os pecados do teu coração, para aquietar as insatisfações do teu coração. Você precisa buscar força na graça do Senhor, na comunhão com Deus. É lá que você vai se fortalecer. Quarto, resista à tentação. Tenha compromisso, meu irmão. Luta contra o negócio. Não seja uma pessoa indiferente ao assunto. Intencionalmente dê nome ao pecado e passe a lutar contra ele. E por fim, se responsabilize perante os outros. Isso aqui, meu irmão, é o mais difícil. Esse tipo de pecado, ele tem um tanto mais de sucesso quando você literalmente o confessa a alguém. Quando você procura o teu pastor, o teu presbítero, um amigo crente e piedoso que vai te levar e te aconselhar em Cristo. Quando você chama alguém para dizer, eu estou pecando nessa área e eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você ore por mim. Esposa, considere ter essa pessoa da confissão o teu marido. Maridos, ao confessar esse pecado, considerem buscar apoio na tua esposa. Mas pastor, se eu falar para ela que eu estou lutando nessa área, ela vai me abandonar. E meu irmão, pecados trazem consequências, é verdade, mas a graça de Cristo pode trazer à tua esposa a compreensão de que você é pecador, de que ela é tão má quanto você, e ela vai te ajudar, e ele vai te ajudar a se livrar de um pecado. Vocês vão ser santificados em Cristo juntos. Considere isso, meu irmão. Confesse o teu pecado. Uma prestação de contas nessa área é fundamental. Se você vai ter um conselheiro, um amigo, um intercessor, alguém que vai orar com você, prestar contas para essa pessoa de quanto você tem se mantido firme é algo que vai te ajudar muito, tá bom? Então, esse é um ponto bastante importante. 3 indicações de leitura. Como disse para você, o Tim Charles, falando sobre Com Toda a Pureza, ele fala nesse livro sobre pornografia, expressamente, ele vai falar e tratar este pecado. Gosto muito do Paixões do Coração, esse é um livro da editora Nutra, James Street, é o nome do autor. Ele vai tratar com muito maior abrangência sobre pecados da área sexual, sobre o que leva o coração a cair nessas coisas. O terceiro livro do Tim Charles também, Desintoxicação, ele vai te dar muitas dicas práticas. O livro da Nutra vai tratar mais as razões do teu coração. Você está com problemas, meu irmão? Lê os 3, né? Comece pela Nutra. Você precisa conhecer o teu coração. Você precisa saber contra o que você está lutando. É o meu conselho. Busque apoio, busque ajuda. O problema é sério e a gente precisa tratá-lo. Tá bom? Irmãos, domingo que vem a aula vai terminar no horário, porque não sou eu que vou dar.